Este vídeo não se trata de recomendação ou orientação de compra ou venda de ativos, muito menos de investimentos, apenas um meio de informação com o intuito de educação financeira. A empresa ela vai implementar basicamente dois meios para que possa se reestruturar. De um lado, ela vai buscar reestruturar o seu passivo e de outro lado, ela pode tentar reestruturar o seu ativo aqui. Ela vai mexer no seu balanço, para ter uma imagem plástica aqui. Aqui, vamos ficar aqui no perfil de passivo, de endividamento da empresa e limites à reestruturação. Vejam, se a empresa ela pediu recuperação porque ela tem uma dívida excessiva e ela quer reestruturar essa dívida, e ela vai pagar essa dívida basicamente com o fluxo de caixa livre que ela gerar no futuro, ou seja, ela vai custear a sua operação, aquela operação vai gerar receitas, vai gerar aqui um fluxo livre, e esse valor tem que ser suficiente para ela pagar as suas dívidas. Ou, mudando a perspectiva, ela tem que modificar o perfil das suas dívidas para que essas dívidas caibam nesse fluxo de caixa livre. Ela vai ter que ter condições de pagar a dívida reestruturada dela, enquanto ela segue operando, custeando a sua operação. Esse é o grande desafio da recuperação. Isso aqui seria algo ideal se todas as dívidas da empresa fossem reestruturáveis num processo de recuperação judicial. Só que, então, se a empresa pudesse, ao pedir recuperação judicial, negociar com seus credores trabalhistas, tributários, fornecedores, financeiros e assim por diante, ela pudesse renegociar com todo mundo o perfil de pagamento dessa dívida. Só que a recuperação judicial ela tem limites quanto ao perfil as dívidas aqui que são reestruturáveis. Empresas em recuperação, elas não podem reestruturar o seu passivo trabalhista. Embora as dívidas trabalhistas se submetam ao processo de recuperação, o plano plano de recuperação deve prever o pagamento do passivo trabalhista integralmente em 12 meses a contar da concessão da recuperação. Então, se o problema da empresa é um passivo trabalhista, significa que essa empresa, a recuperação judicial, ela não vai ser a ferramenta adequada para reestruturar essa empresa. Exemplo, Varig era uma empresa que tinha, dentre as suas dívidas, os seus credores, um problema severo aqui de passivo trabalhista. A recuperação judicial da Varig não foi suficiente, então, para que ela se reestruturasse, aquele CNPJ, aquele veículo societário, se fosse um veículo só, se reestruturasse. O passivo tributário também não é reestruturável na recuperação judicial. Os créditos tributários não se submetem à recuperação, por disposição do CTN e também por alguns artigos da Lei de Falências, da Lei de Recuperação de Empresas, de tal maneira que, se o problema da empresa é passivo tributário, ela não consegue, via recuperação judicial, reestruturar esse passivo. Ela faz isso pelas regras tributárias, de refis e parcelamentos, enfim, ou por gestão de contencioso de execuções fiscais, enfim, contencioso fiscal, mas não na recuperação judicial. E dívidas garantidas por alienação fiduciária ou certas outras garantias, mas eu botei a alienação fiduciária como uma regra geral aqui, também não são reestruturáveis. É um caso de recuperação judicial, mas cuja reestruturação privada de dívida estava sendo conduzida, mas a Oi, ao que consta, não conseguia encontrar os bondholders, os credores detentores dos títulos que ela havia emitido, para que ela pudesse fazer com que todos assinassem o contrato de reestruturação. Bom, nesse caso, mesmo que ela assinasse um contrato de reestruturação de dívida com alguns credores, vários outros ficariam de fora, mantendo as condições originalmente contratadas, com os prazos originais de vencimento, e isso não viabilizaria a reestruturação dessa empresa. Pois esse é um obstáculo a que se chega a um acordo coletivo de reestruturação, quando há holdouts aqui. Quando você não consegue identificar, por exemplo, onde está o seu credor. Um outro problema aqui é que vários credores podem se recusar a assinar um contrato de reestruturação de dívida se não há assinatura ao contrato de reestruturação de dívida por todos os credores. Vamos supor que uma empresa tenha milhares de credores, ela reúne numa sala alguns credores propondo, olha, assinem aqui que vocês aceitam não cobrar, então o standstill, e vocês vão reestruturar a dívida em tais condições. Isso aqui vai ser vinculante e já é final. Os que estão aqui na sala, eles sabem que os demais credores que não assinaram ainda o contrato não se vinculam por esses novos termos. E esses credores que estão fora da sala,
eles podem seguir com as suas execuções, enfim, podem se antecipar aqui na cobrança de créditos e podem acabar tendo uma preferência, né, uma vantagem na cobrança dos seus créditos. É um problema de free rider aqui, que quem está fora da sala pode querer se aproveitar daqueles que assinaram um contrato de reestruturação, de tal maneira que vocês que estão aqui na sala não assinam esse contrato, enquanto os demais não assinarem. Então, os problemas do free rider, de free riders acabam sendo obstáculos a que se faça uma negociação coletiva de dívida. E, por fim, há aqui problemas de custo de transação. Problemas como, por exemplo, encontrar os credores com quem se vai negociar. A Oi teve esse problema de encontrar. Onde é que estão os meus credores? Não sei. Eu não consigo agendar reuniões com todo mundo, eu não consigo, num tempo razoável, por exemplo, saber com quem eu vou negociar. A recuperação judicial ela é um mecanismo judicial que endereça esses 3 problemas e resolve esses 3 problemas. Por que razão? Porque quando a empresa ela pede recuperação judicial e o juiz aceita o caso, ele lavra uma decisão de deferimento do processamento da recuperação, o juiz determina a suspensão do curso de todas as ações e execuções contra essa empresa. Basicamente, o que o juiz faz aqui é dizer o seguinte: olha, ninguém mais agora pode servir dos ativos dessa empresa e essa empresa agora vai negociar com seus credores um acordo de reestruturação de dívida. Pois, como os credores agora não podem ter um standstill forçado aqui, né, eles não podem seguir com as suas execuções, basicamente agora o problema do free rider foi superado. Porque agora eu me disponho a negociar um plano de reestruturação, porque eu sei que não haverá nenhum credor que, enquanto eu negocio esse plano de reestruturação, esse credor lá fora ficará se servindo dos ativos da empresa, dando seguimento às execuções,